é Gerson Santos, eu sou administrador do site brasilsemcomunismo.com e da página no Facebook Brasil Sem Comunismo. Esse é o nosso terceiro vídeo e, como eu havia me comprometido, gostaria de falar um pouco a respeito de Gramsci. O que é Gramsci, como é aplicado, qual a influência na vida da sociedade e quais os interesses por trás desta filosofia. Antonio Gramsci, um filósofo italiano que viveu na década de 30 do século passado, na Itália, é adepto e apoiador do sistema comunista. Contradizia Marx na forma em que foi tomado o poder na Rússia e em outros países naquele período. Pela filosofia de Marx, o poder deveria ser tomado à força e, a partir daí, a partir de ter tomado o poder, obrigar a população a aceitá-la a custo de violência. E assim ocorreu na Rússia, com milhões de mortes. Todos aqueles que se opunham ao sistema comunista foram mortos, da mesma forma como mais tarde ocorreu em Cuba, através de Fidel Castro, os famosos paredões. Aquele que se opõe ao sistema comunista, aquele que não aceita a doutrina do autoritarismo do governo, da falta de liberdade, da miséria que eles causam, simplesmente é fuzilado, condenado e fuzilado. E por que isso? Porque o comunismo é um sistema ditatorial, sem Constituição, que é regido por um grupo ligados ao Partido Comunista da região, no caso, na União Soviética, o Partido Comunista da Rússia e depois em Cuba, o Partido Comunista cubano, que nomeiam um secretário-geral e esse secretário-geral é quem irá dirigir a nação, na vontade do partido. Tomam tudo, tomam propriedade, tomam dignidade, tomam patriotismo, tomam tudo da população, em nome de uma igualdade, a igualdade da miséria. Eles pregam o amor pela pobreza e o amor pela miséria, mas não vivem nem na miséria e nem na pobreza, porque absorvem para eles toda a riqueza desta pátria de onde eles desejam tomar. Por sua vez, a população, depois que enfrenta a realidade ter sido tomada, ter sido escravizada, se revolta contra o sistema comunista. E é o momento, então, dos castigos serem feitos como exemplo, e o castigo é a morte. Fuzilaram milhões de pessoas na Rússia, fuzilaram milhões de pessoas em Cuba. E Antonio Gramsci era contra esse tipo de tomada de poder. Então ele criou uma filosofia na hegemonia cultural. O que vem a ser hegemonia cultural? É fazer com que a população passe a crer em uma única verdade que eles implantam no cérebro do cidadão desde a infância, da terra infância, e muito mais intenso na adolescência, fazendo com que o adolescente passe a ser um revoltado e assim passe a lutar ao seu lado. Como cria-se essa revolta? Cria-se essa revolta mostrando à juventude que ela tem todos os direitos, mas ela não precisa ter dever algum. Para atingir os seus objetivos, é formado um grupo de pessoas chamados intelectuais orgânicos. Esses intelectuais orgânicos são pessoas que irão atuar junto ao setor em especial da educação, fazendo com que se crie uma geração de abnegados apátridas que defendam os seus ideais, que defendam as suas ideologias. Essa conquista não é possível apenas com uma lavagem cerebral que é feita nas escolas. É necessário muito mais. É necessário também que se tornem revoltados contra tudo, revoltados contra o patrão,
revoltados contra seus semelhantes. Então cria-se os movimentos negros contra brancos, cria-se os movimentos de pobres contra ricos, cria-se os movimentos sexuais, cria os movimentos feministas, e assim consegue-se fatiar a sociedade em diversos blocos de revoltados, lutando um contra o outro, enquanto isso vai se desorganizando a segurança de uma nação. Olhando para os jovens, é muito fácil. Eles sabem a necessidade do jovem, de um determinado período da sua idade, em se autoafirmar. E durante esse período de autoafirmação, fazem com que o jovem tenha contato com as drogas, facilitando assim o acesso e o tráfico de drogas, permitindo que esses traficantes adentrem as faculdades, em especial, para ali formar um novo grupo, o grupo de drogados, o grupo de alienados à droga. Revoltado e drogado, o jovem passa a não mais pensar. Esse fato provoca uma segunda reação, que é a desestruturação da família. Um drogado, revoltado, ele tende a desestruturar toda uma família. E a família é a base da sociedade, uma família firme, uma família forte, uma família baseada na moral e nos bons costumes, raramente cai nas mãos desse tipo de grupo, deste tipo de filosofia criminosa e covarde. Com a desestruturação da família, Gramsci demonstra que a sociedade fica vulnerável a qualquer tipo de tomada e de uma forma doutrinada. Ou seja, o povo não observa para onde está sendo levado e apoia e acredita em promessas fantasiosas, em promessas milagrosas. Essas promessas jamais serão cumpridas. E eles vão continuar afirmando que defendem a pobreza e defendem a miséria. Sim, eu repito, eles defendem e amam a miséria. Tanto amam que querem multiplicá-las a cada minuto. Querem duplicar a miséria, porque quanto mais miseráveis, mais famintos, mais esperançosos nas suas promessas terão em mãos. Essa é a finalidade de tanta miséria. Observem os senhores e as senhoras, e se colocarmos na ponta do lápis o dinheiro desviado desde o governo Fernando Henrique Cardoso, através das vendas das estatais, através do grande golpe dado junto ao banco HSBC Bamerinos, junto a tantas outras falcatruas, trazendo junto o mensalão e agora, por último, o petrolão. Esse dinheiro seria suficiente para a geração de empregos, para uma melhor qualidade de ensino, investimento nas pesquisas nas faculdades, nas bolsas dos estudantes, fazendo assim com que o brasileiro se transformasse em um povo mais culto, mais adiantado, mais competidor. Mas não. Desvia-se o dinheiro da verba de saúde, desvia-se o dinheiro da verba da educação, desvia-se todo o possível para dar à população o maior caos possível, porque no caos é que onde eles conseguem oferecer promessas e criar ódio. Ódio esse, que fará com que a população se volte contra as verdades e crê em promessas mentirosas. Gramsci, observando isso, criou, então, o termo idiotas úteis. Idiotas úteis, que é muito comum ser usado hoje quando se fala em política, se lê muito esse termo, que o fulano que vota no PT é um idiota. O idiota, ele simplesmente é aquele indivíduo
que abre mão do seu direito de escolha e transfere o seu direito de escolha a outros. No caso, todos os militantes do PT. Não têm opinião própria, não têm opinião formada. Observem e vejam se é possível se discutir política com qualquer militante do PT. É impossível. É impossível porque a cabeça dele não entra uma outra alternativa que não seja que ele é uma pessoa perseguida, uma pessoa sofrida, uma pessoa infeliz. E por isso ele precisa se apegar aos ideários de um partido que defende a miséria e defende a pobreza, para que ele se sinta igual. Mas a pobreza e a miséria não batem nas portas deles quando eles assumem o governo, nem deles nem da família. Façam um levantamento rápido na internet e saberão a fortuna acumulada em 8 anos do governo Lula pelo filho do Lula, a fortuna acumulada pela família de Fernando Henrique Cardoso nos 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso, e a fortuna acumulada da filha da Dilma Rousseff nesses últimos 4 anos de governo. Ora, se tudo é muito bonito a igualdade, por que então eles não economizam dinheiro dos custos públicos? Para que então tanto salário para eles quando a população precisa de apoio? Antônio Gramsci sabia que quanto mais fome, quanto mais desespero, mais fácil é para se conduzir uma população à escravidão total. E assim foi criado os idiotas úteis, que são aqueles que ouvem os intelectuais orgânicos, e assim acredito, intelectuais orgânicos estão espalhados em todos os lugares, na imprensa, nas editoras, nas publicações de livros, e em especial os professores universitários, atrelados aos movimentos esquerdistas, que apoiam movimentos sociais, ditos sociais, mas que na verdade são movimentos apenas de conturbação social. O dinheiro que o MST arrecadou do governo federal durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e durante o governo de Dilma Rousseff, poderia muito bem ter criado centenas de áreas rurais para este povo que é usado como massa de manobra. E cada vez mais eles engrossam este caldo, porque cada vez mais a miséria bate à sua porta, e quanto mais miseráveis, mais adeptos ao enriquecimento rápido, que é o que eles lhe prometem. Um enriquecimento sem trabalho, para tomar terras produtivas. Mas eles não querem terras produtivas, eles querem terras produzidas, porque eles só querem colher. Eles não querem plantar. Então, a filosofia Antônio Gramsci, ela parte deste princípio da escravização através do cérebro do indivíduo. Escravizando o cérebro, você será eternamente um cordeiro das vontades destes megalomaníacos que só desejam o poder para se locutar do poder, enriquecer sem trabalhar. Isso é uma curiosidade que se vê na personalidade de todos eles. Marx era um indivíduo vagabundo que sobreviveu às custas da sua mulher, uma condessa. Lenin, por sua vez, também jamais trabalhou. Gramsci era revoltado por ter problema físico e problema de saúde. E se voltou contra a família por ter tido um relacionamento com a sua própria cunhada. E o Lula? Teria ali a riqueza que tem, sendo um simples metalúrgico? Não. Levante a ficha do Lula e vai ver que ele trabalhou por muito pouco tempo. Do momento em que ele se encosta ao sindicato, ele passa a sobreviver de forma soberba, de forma cômoda, com o dinheiro do trabalhador.
Aquele trabalha e o outro apenas desfruta. Esta é a ideologia do comunismo. Povo brasileiro. Todas as informações que eu passo aqui estão disponíveis na internet. Não creia naquilo que eu estou falando, apenas porque eu estou falando. Faça uma pesquisa, a internet está recheada de informações. E busquem a realidade. E jamais esqueçam que o Brasil é um país riquíssimo. O país que pode oferecer à nossa população uma vida com qualidade. Podemos ser, tranquilamente, a maior potência do mundo em liberdade, a maior potência do mundo em saúde, a maior potência do mundo em educação, pois temos um povo muito inteligente, absorvido pelas empresas do mundo inteiro. Basta que passamos a ter amor pela nossa pátria e defendemos aquilo que nos pertence, que é a nossa soberania nacional. No momento, eu clamo a todos vocês que unam-se para implorar, pedir, exigir que as Forças Armadas façam uma limpeza geral na nação, para que retornemos à política de uma forma limpa, que acabe com todo este Congresso corrupto, que acabe com esse judiciário atrelado, que acabe com essa imprensa que está totalmente dependente financeiramente deste governo criminoso. Que possamos ter uma imprensa livre, que possamos ter um judiciário digno, que podemos ter um Congresso Nacional limpo, para que possamos ter uma presidência da República que nos dê orgulho. E, neste momento, impeachment nada resolve. Porque não irá mudar absolutamente nada daquilo que hoje se encontra. Precisamos, sim, de uma tomada total, para uma faxina geral em todos os porões da democracia, fazendo com que o povo possa voltar a ter orgulho de ser um cidadão brasileiro.